Graça e paz, irmãos, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Como já foi dito, hoje a Sociedade Bíblica Brasileira, ela estabeleceu como sendo o Dia da Bíblia. E nós estaremos aqui nessa manhã meditando a respeito de alguns atributos que são dados à Bíblia. Eu não sei se os irmãos sabem, né? Mas a gente diz que a Bíblia, ela é o quê? A palavra de Deus. E a gente atribui à Bíblia 3 ins, né? A gente diz que a Bíblia é inerrante, infalível. Vamos, está faltando um. A Bíblia é inerrante, a Bíblia é infalível e a Bíblia é inspirada, não é? A Bíblia, ela é inspirada por Deus, a Bíblia, ela é inerrante, ela não contém erro, e a Bíblia, ela é infalível, ela não erra. Mas uma coisa é a gente saber disso, porque a gente frequenta a igreja desde pequeno, então a gente aprende assim. Mas agora eu quero que você se coloque do lado de uma pessoa que não aprendeu nada disso, não estudou. E aí a pessoa vira para você e fala assim: mas de que forma que a Bíblia foi inspirada? O que você diz para essa pessoa? Sim, homens inspirados por Deus. Mas como é que Deus inspirou? O que significa isso, irmã? Baixou um negócio nele e ele... Não, isso é psicografia. Não, os irmãos riram, né? Assim, pode parecer que eu... Mas muitos pensam que é dessa forma. Os fundamentalistas, eles acreditam que a Bíblia foi escrita sem nenhuma participação de homem. E aí, de que forma ela seria escrita sem a participação humana? Somente com uma psicografia. E se ela tem a participação do homem, como é que eu posso dizer que ela é infalível? Como que você responde a essa pessoa, a essas questões? Então é nisso que a gente vai estar trabalhando nessa manhã, a respeito desses 3 ins, porque é como se fosse uma cadeira, uma mesa. O mínimo de pé que a gente precisa numa mesa para que ela fique de pé são 3 pés. Se você tira mais um, ela cai. Então, se você tira a infalibilidade da Bíblia, se ela não é infalível, então você perde a inerrância e a inspiração. Se você diz que ela não foi de todo inspirado, você perde a infalibilidade e você perde também a inerrância, o fato dela não ter erro. E se você aceita que a Bíblia tem erro, você perde que ela foi inspirada por Deus e você perde que ela seja infalível, porque afinal você está considerando que ela tenha erros. Então, hoje, com a graça de Deus, nós vamos sair daqui, de fato, sabendo o que é a inerrância, a infalibilidade e a inspiração. Com textos bíblicos, tá, irmãos? Porque isso é importante, que a gente saiba responder às pessoas dentro daquilo que a Bíblia nos explica. E para começar, eu vou pedir que coloque aí na tela o texto de 2 Timóteo 3, versículo 16. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer o seguinte: toda a escritura, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. 2 Timóteo 3,16. Vamos falar, irmãos? Toda a escritura é inspirada por Deus
e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Pai, nós estamos aqui na tua casa, Senhor, nesse dia que para nós evangélicos é tão importante, Senhor, porque é o dia que separamos para lembrar, ó Deus, do teu livro sagrado, pelo qual, ó Deus, o Senhor se revela a cada um de nós. Nesse livro, Senhor, está completa a tua revelação. E nós louvamos, ó Deus, a ti, porque o Senhor inspirou homens a escreverem, ó Deus, essas palavras. Nós louvamos a ti, ó Deus, porque o teu Espírito Santo nos convence da verdade contida nessa palavra. E te louvamos, Senhor, porque por meio dessa palavra, do estudo, da aplicação dela em nossa vida, nós podemos, ó Deus, crescer em sabedoria e graça diante de ti e diante dos homens. Louvado seja o teu nome, Senhor, bendito seja esse livro sagrado. Agora, Deus, que o teu Espírito Santo me use e que nós possamos sair daqui, Senhor, todos plenos do conhecimento da tua palavra. É o que eu te peço nessa manhã. Amém. Irmãos, olha só, o primeiro termo, inspiração. O que é inspirar? Os irmãos entendem, né? A inspiração é porque Deus deu a inspiração para essas pessoas. Mas o termo inspirar está relacionado à nossa respiração. E o que é inspirar? Quando você puxa o ar. Expiração é quando você solta o ar, não é? Então, essa é a ação de inspiração, puxar o ar para dentro. Aí eu vou te pedir para você se conduzir lá para Gênesis. O que a Bíblia diz? Que Deus soprou nas narinas de Adão o fôlego da vida. Então, quando Deus soprou, Deus expirou e Adão inspirou. Isso é o que significa quando nós dizemos que a palavra de Deus ela é inspirada. A Escritura, ela não foi ditada ao homem. Existe até um ponto lá da Escritura que foi não só ditado, mas foi escrito com o próprio dedo de Deus. Qual foi? Os 10 mandamentos. Dos 10 mandamentos está registrado lá que Deus primeiro escreve, né? Aí o Moisés ele quebra e aí Deus diz, agora você vai escrever. E aí Deus dita para ele aquilo que ele deveria escrever. Mas o restante da Bíblia, ela foi realmente inspirada. Como eu disse, os fundamentalistas, eles consideram que a Escritura é totalmente, exclusivamente divina. A Bíblia, ela é, prestem atenção, a Bíblia é 100% divina e 100% humana. Que outra referência bíblica nós temos para essa questão do 100% divino e 100% humano? Jesus Cristo. Jesus Cristo é 100% divino, 100% Deus. E é 100% humano. Então, quando ele estava na cruz e meteram o prego na mão dele, ele sentiu dor sim. Quando a Bíblia diz que ele foi tentado, ele não foi tentado em uma coisa que ele não poderia cair. Ele poderia cair. Porque ele foi provado da mesma forma que nós somos. E ele era humano, por quê, irmãos? Para nos provar que nós podemos ser tentados sim e não cair. Se ele fosse só Deus, qual a validade dele ter vindo na terra e passado pelas provações, se ele era Deus, e aí ele não seria atingido por aquelas tentações, por aquelas provações? Ele tinha que ser humano. Até para que ele pudesse pagar o preço na cruz, ele tinha que ser humano. Porque ali na cruz, o peso de todo o nosso pecado foi colocado sobre ele. E se ele fosse Deus, qual a validade de tudo isso?
Então, Jesus Cristo, ele é 100% humano, 100% divino. Entenda que é diferente de eu estar dizendo que ele é meio a meio. Uma coisa é você ter aquele sorvete napolitano, 50% chocolate, 50% creme. Uma coisa é isso. Ele não é 50% humano, 50% divino. Ele é totalmente humano, totalmente divino. Então, seria como você pegar esse sorvete, que é metade de chocolate e metade de creme, juntar os dois e bater no milkshake. Então, ali você teria 100% uma coisa, 100% da outra coisa. Ok? Então, é 100%, não é meio a meio. Ele é completamente Deus, ele é completamente humano. A Bíblia, ela é completamente divina, porque ela foi inspirada por Deus. Mas ela é completamente humana. Por quê? Porque o homem não deixou de existir. É por isso que a Bíblia, ela tem diversos estilos de linguagem. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente estuda os profetas, a gente pega o profeta Amós. Amós, ele vai dizer, olha, eu estava lá, né, eu sou boiadeiro e fui chamado para ir pregar. Então, Amós, ele não tinha... Irmãos, eu tenho uma dificuldade de atenção. Tá aumentando muito aqui, aí eu me perco, desculpa. Amós, ele era boiadeiro, então ele não tinha nenhum estudo. A linguagem de Amós era a básica das básicas. Quando você pega o texto, quando você pega o texto de Amós e você pega o texto de Isaías, onde Isaías vivia? No palácio. Isaías escreve profecia em forma de poesia. Isaías, irmãos, os estudiosos linguísticos dizem que a linguagem utilizada por Isaías é de uma coisa assim, de uma clareza, de um aprofundamento lá do que era usado na época, assim, extremamente, né, qualificado. É como se Isaías fizesse parte aqui do coisa de letra, da Academia de Letras. É como se Isaías fizesse parte da Academia de Letras e Amós fosse um escritor comum. De repente, até em termos de estudo, menos do que alguns irmãos que estão aqui dentro da nossa igreja. E, no entanto, todos foram usados. Amós não é menos profeta do que Isaías, porque era a linguagem do homem sendo usada pela inspiração divina, porque o sopro de Deus, ele entrou ali, foi inspirado por Isaías, né? Isaías inspira o sopro de Deus e ele é revelado por meio das Escrituras, por meio daquilo que ele vai escrever. Um outro belíssimo exemplo que a gente tem na Bíblia é o do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele estaria qualificado, irmãos, assim, no ponto mais alto aí de estudo, né? Ele seria doutor dos doutores. Paulo estudou muito, Paulo estudava para trabalhar no Sinédrio, o que seria a nossa Suprema Corte. Paulo estudava para isso. Então, Paulo falava diversos idiomas. Paulo era extremamente qualificado. E ele foi usado por Deus para escrever a maior parte do nosso Novo Testamento. Mas aqui também, no Novo Testamento, nós vamos ter as cartas de Pedro, que era o quê? Um pescador, com o estudo completamente, assim, primário. E quando a gente diz isso, irmãos, você precisa se reportar para aquela época. Onde as pessoas estudavam naquela época? No templo e nas sinagogas. Sinagoga é casa do saber.
Onde Pedro morava? Na Galileia. Vocês imaginam que lá na Galileia, a sinagoga tinha grandes instruções? A Bíblia, ela era naquela época, o livro da lei, ele era escrito em rolos. Uma grande dificuldade que a gente tem é de se contextualizar com essa questão. Irmãos, para se ter uma sinagoga em determinado lugar, em determinada aldeia, em determinada região, era necessário ter, no mínimo, um livro da lei, um livro, um rolo. Fosse do profeta, fosse da lei. Era, no mínimo, um rolo. Era caríssimo se ter um livro desse. Porque era escrito ali naquele papel, naquele couro que tinha que ser trabalhado. Existiam várias formas de se fazer o rolo, mas era caro, irmãos. Era caro ter, porque não havia a cópia. A gente precisa se reportar a esses momentos para entender as coisas. Então, quem escrevia era manual, era manuscrito, e tinha que ser ali ditado ou copiado. Então não tinha essa facilidade. Quem aqui só tem uma Bíblia em casa? Só uma? Precisamos dar mais uma para o irmão, não é? Porque geralmente, irmãos, a gente tem muitos, fora a que a gente tem hoje no celular. Na minha infância, ainda era difícil. Eu lembro assim da primeira Bíblia que eu ganhei e do carinho que a gente tinha com aquela Bíblia. Hoje, a gente tem mais de uma Bíblia. Você vai ter mais de uma versão, Bíblia de estudo, Bíblia de várias formas. Naquela época, eles tinham ou um livro completo, ou eles tinham partes da Bíblia, que é o que a gente chama de manuscritos. Era um pedaço, como se tivesse ali sido retirado um pedaço daquele texto e deixado então ali naquelas sinagogas. Então, o que acontecia para que as pessoas pudessem aprender? Como que Jesus cita texto da lei, Paulo cita, as pessoas citam? Porque eles decoravam. A Bíblia, ela tinha uma transmissão oral. Ela era passada oralmente. E Jesus diz para os discípulos que ele vai deixar o Espírito Santo e que o Espírito Santo lembraria aos discípulos tudo aquilo que ele havia dito. Quando eu era criança, como é que a gente aprendia música na igreja? Vamos lá, pastor Marcos. O irmão ia trazer uma música nova e ensinar um corinho, ele fazia, e era escrito, irmãos. Eu lembro assim da gente sentar, tipo na sala dos adolescentes, aí botava lá, alguém ficava e a gente ia escrevendo a música para poder distribuir durante o culto, porque aí todo mundo ficava com aquele papelzinho ali cantando e rapidinho a gente decorava aquilo, porque não tinha projetor. Quando saiu o reto projetor, eu lembro quando a gente chegou aqui na PIB, tinha um reto projetor. Nossa! Que progresso, porque não tinha. Eu lembro que música de missões, então a gente quase se estapeava na igreja, porque todo mundo queria o pedacinho da letra para poder cantar. Agora você reporta isso há mais de 2000 anos atrás e você pensa como era. Quando a gente estuda a história ali dos reis, quando conta a história do rei Josias, fala que acham, né, eles estão lá fazendo a construção do templo e acham um pedaço da lei. Então Josias manda reunir toda a congregação, ler, e as pessoas ficam horas e horas em pé ouvindo a leitura do rolo da lei. Porque aquilo era por demais precioso, era a palavra de Deus sendo passada para eles. E aí fica um ponto para a gente. Irmãos, é a palavra de Deus. É a palavra. Você sai aí em busca de vários youtubers que vão pregar para você
e essa pessoa prega muito. A gente fica aí atrás de pessoas que vão dar revelação. Está tudo aqui. Está tudo revelado. Ninguém fala mais do que o próprio Deus ao nosso coração. Está aqui. É pegar, abrir e ler. E pede que o Espírito Santo vai falar com você por meio dessa leitura. Mas ele diz mais, irmãos. O Calvino, ele nos dá um exemplo de como podemos entender a questão da inspiração. Quando a gente vê aqueles filmes antigos de catedrais, a gente pode ver, né, lá na Europa, as antigas catedrais, o que acontecia com aqueles prédios? Eles eram muito altos, um pé direito assim, excessivamente alto, e tinha grandes janelas. Trouxeram uma memória aí, algum filme, alguma coisa que você já tenha assistido? Então, ele tinha isso. E o que acontecia? Para que tivesse mais... Por que tinha que ter essas grandes janelas? Para que a luz do sol pudesse iluminar o interior da catedral. Por quê? Porque a catedral, ela era escura, não havia energia elétrica. Então, acontecia dessa forma. O que eles faziam? Para que tivesse mais graciosidade, eles pintavam os vidros da catedral, das catedrais. E aí, a luz do sol, ela incidia sobre aquele vidro colorido e aqui no chão, ela refletia aquela luz colorida. Aí, a gente pergunta assim, que luz é essa colorida que está no chão? É a luz da tinta? É a luz do sol. Porque a tinta, ela não tem cor, ela não tem vida, ela não ilumina. Então, o sol, quando ele passa pelo vitral, aqui na igreja era, né? A gente tinha o redondinho ali, né? Ali dá para ver que tá já cedendo ali o drywall. E aí a gente pode ver que você tinha o vidro redondinho e aquela parte de cima ela era colorida. E aí ela iluminava aqui e aparecia o azul. Mas era a luz dela? Não, porque aquele vitral, ele não tem luz própria. A luz é do sol, assim é a inspiração. O sol bate ali naquele vitral e projeta. É a inspiração de Deus passando, soprando por meio daqueles homens, e eles projetavam uma luz própria? Não. A inspiração é divina. O que eles escreviam ali foi divinamente inspirado. Então, deu para entender a inspiração? O segundo in que eu coloquei aqui é o da inerrância. Porque a gente diz que na Bíblia não pode ter erro. João 17:17, Jesus diz: a tua palavra é a verdade. Consagra-nos na tua palavra, consagra-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, na Bíblia, irmãos, não tem erro. Não tem erro. Só o irmão Jorge? Não existe erros na Bíblia. Na Bíblia não existe contradições essenciais. Vou repetir. Na Bíblia não existe contradições essenciais. O que isso quer dizer? Precisamos entender que a Bíblia não é exaustiva naquilo que ela ensina ou descreve. Hoje em dia, muitas pessoas, por exemplo, questionam, falam: poxa, mas por que a Bíblia não fala da infância de Jesus? Eu queria saber como Jesus foi adolescente. Eu queria saber como é que foi os 40 dias de chuva com Noé, a família dele e aquele bando de animal dentro da arca. Qualquer dona de casa aqui queria saber isso, não queria?
Aí tem pessoas assim, o meu temperamento, ele não é de questionar. Eu aprendi que a Bíblia diz, entraram todos os animais na arca, para mim entrou todos os animais. Se eles entraram filhotes, se eles entraram adultos, como que eles entraram, irmãos? O meu temperamento, eu não questiono. Tem pessoas que já são questionadoras e querem, não estão erradas, é o tipo de temperamento de cada um. Mas o que a Bíblia fala é que não existe erro, e nós precisamos entender, por exemplo, que a Bíblia ela não vai explicar questões científicas. A Bíblia não é um livro científico, a Bíblia não é um livro de psicologia, a Bíblia não é um livro para contar a história detalhe por detalhe. O propósito da Bíblia, qual é, irmãos? Em que a Bíblia é exaustiva? Na salvação. Quando a Bíblia fala a respeito da salvação, a Bíblia é exaustiva. Ela vai esgotar todos os argumentos, todos os pontos, para que você possa entender o princípio da salvação. E se eu perguntar como somos salvos? Pela graça, não é? Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem por meio de boas obras, para quê? Para que ninguém se glorie. Né? Quem mais sabe me dizer um versículo que fale sobre salvação? Qual é, irmão? Não... Repete. É da vontade de Deus que todos sejam salvos. A irmã Glaucia está falando. A irmã Glaucia até usou um posicionamento aqui, que hoje a gente não usa mais o endereço. Quando eu perguntei, ela não me falou o texto. E eu fiquei aqui com cara de boba perguntando a ela qual era o texto. Ela me deu o quê? A referência. Porque antigamente também era um hábito nosso. Como a gente não tinha, cada um tinha somente a sua Bíblia, ninguém perdia a Bíblia na igreja, tá, irmãos? Ninguém perdia a Bíblia na igreja. A Bíblia tinha o nome e cada um ficava ali preocupado. Até quando eu estava estudando isso aqui, eu ouvi a história de uma família que o pastor foi visitar e aí ele pediu a Bíblia. E ele leu a Bíblia. E quando ele foi embora, a esposa falou para o pastor: meu filho, o pastor levou nossa colher de ouro. E a irmã ficou com aquilo ali: o pastor levou a colher de ouro, o pastor levou a colher de ouro. E passou um ano. E o pastor voltou lá na casa dela. E aí ela não aguentou, ela falou: pastor, naquele dia, por acaso, o senhor esqueceu, o senhor levou, o senhor se enganou. Ele falou: não, irmã, eu deixei dentro da sua Bíblia. Né? Coisinhas à parte, historinhas à parte, mas acontece muito isso. Quem aqui não foi na casa de alguém e achou lá a Bíblia aberta no Salmo 91 com a página toda amarelada? O restante das páginas branquinho, mas a Bíblia lá no Salmo 91 amarelada de ficar exposto lá ao sol e a tudo mais. Mas lá em 2 Timóteo 3, por isso que a gente usava a referência bíblica. Então, quando vinha falar, a gente dizia o texto e onde ele se encontrava na Bíblia. E isso é uma coisa muito importante, tá, irmãos? O irmão Jorge deu outro exemplo aqui do porquê Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 2 Timóteo 3, de 15 a 16, o texto completo, Timóteo vai falar o seguinte: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Vamos repetir para? Eu vou falar o início e a partir do para os irmãos falem bem forte, olha. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para... Aí o 16 ele fala:
Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto plenamente preparado para toda boa obra. Então, o assunto, quando alguém questionar você a respeito de falta de explicação para determinadas coisas, você pode dizer, olha, a Bíblia, ela foi escrita primeiramente para que o homem possa entender o processo de salvação. E nisso ela é exaustiva. A Bíblia não é um livro com características científicas, com nada desses outros pontos. O princípio dela é realmente nos ensinar a respeito da salvação. A linguagem bíblica é a linguagem do homem de, no mínimo, 2000 anos atrás. No mínimo. Porque se a gente for pegar lá os textos do Antigo Testamento, aí vai milhares e milhares de anos atrás. Então, a gente não pode querer que a Bíblia hoje tenha uma linguagem, irmãos, quando o profeta fala lá, o salmista fala que o sol se põe no lugar e aí ele vai até o outro ponto. É uma linguagem que, inclusive, a gente fala. A gente diz que o sol se põe, a gente diz que o sol, não é, ele de manhã e à noite o sol vai se colocando. A gente diz, por exemplo, que o céu fica em cima. Depende. A terra é redonda, então o sol está em cima, mas ele também está embaixo. Essa linguagem da gente dizer que o sol está se pondo é uma linguagem romântica, é uma linguagem aqui, não é a linguagem científica. Por quê? Porque é a terra que gira em torno do sol. Então não é o sol que está se movendo, que está nascendo e que está se pondo. É a terra que está se movimentando. Então, algumas pessoas, de forma ardilosa, vão dizer, não, a Bíblia contém erro sim. Olha aqui o salmista dizendo que a terra aí não é assim. Não é a linguagem usada naquela época. Como que aquelas pessoas ali entendiam que era a terra? O que você acha que tinha de ciência, de astrologia, de estudo sobre os fenômenos? Qual era o conhecimento de 4.000 anos atrás, irmãos? Essa é a linguagem, é a época dos salmistas. Quem era Davi, que escreveu a maioria dos salmos? Um pastor de ovelhas. Pega uma pessoa lá do interior do nosso Brasil. Qual é o conhecimento, a extensão? Ele pode ser um salmista, escrever hinos de louvor e adoração a Deus? Pode. Mas ele sabe todo o contexto científico. Os irmãos querem ver um exemplo muito legal? Tem um hino que eu gosto pra caramba, e eu não vou dizer que é herético, mas ele é completamente errado. Mas eu entendo a linguagem do poeta quando ele escreveu. Aquele que diz assim, olha, não há Deus maior, não há Deus menor. Por que está errado? Qual era o corinho que a gente ia cantar hoje? Ao único que é digno de receber. Só existe um Deus. Então, como que não há Deus maior, não há Deus menor? Não tem hierarquia divina, só existe um Deus. Mas eu tenho certeza que você consegue entender o que a pessoa quis dizer com o hino, não consegue? Da mesma forma, são os salmos e muito do conteúdo que às vezes são levantados como sendo errados, é uma coisa de fácil entendimento, é uma linguagem poética que está sendo usada ali ao escrever aquele texto. Agora, erro naquilo que ele se propõe não tem. E você não pode considerar, dizer assim, não, aqui o salmista errou. Porque se você diz que ele errou naquele ponto ali, o que não vai me levar a pensar que ele também errou quando diz que Cristo morreu e ressuscitou? Então, a Bíblia é inerrante, ela é inerrante. Ah, mas o salmista disse que o sol se põe...
Irmão, é a linguagem dele. Isso aqui foi escrito há tantos mil anos atrás. Você precisa entender isso. Vamos pegar lá os nossos livros de história, os nossos outros livros, e aí buscar entender. Até porque, irmãos, sabiam que a Bíblia é o livro mais antigo? Só isso já mostra o poder, a autoridade e o domínio de Deus sobre esse livro. Porque ela foi tentada, ela foi rasgada, ela foi queimada, tentaram extingui-la, mas ela sobreviveu a tudo. E agora, há pouco tempo atrás, no século passado, foram lá no Mar Morto e acharam os manuscritos de Qumran. Estavam lá. Tem noção, irmãos? Há séculos guardados dentro de uma caverna e acharam lá aqueles manuscritos. Outro ponto que a gente pode defender nessa questão da inerrância da Bíblia é que, irmãos, a verdade científica, ela só é válida até o quê? A próxima descoberta. Vou usar um exemplo bem básico aqui para a gente. Tem hora que o café faz mal, depois não, o café faz bem. Não é? Tem gente que diz que o ovo é bom, né? Primeiro diziam que o ovo era mal, porque trazia colesterol. Agora eu vejo lá determinadas dietas que a pessoa tem que comer mais de 9 ovos por dia. Já viram isso? Tem que comer uma quantidade exorbitante. Não, porque o ovo é energia, né? Proteína, não sei. É o quê? Proteína. Então tem que ser comido 9 ovos por dia para você ser abastecido de energia. O meu esposo continua achando que ele dá o colesterol, ele não muda. Mas se a gente vai, irmãos, chocolate também, ora ele é vilão, ora ele faz bem. Enfim, o meu pensamento é, use tudo com equilíbrio, não é? Porque eu acho que o equilíbrio ainda é a grande verdade. Com equilíbrio nada vai fazer mal. E aí a gente, assim, um ponto que é importante a gente usar nessa questão da inerrância, irmãos, é que alguns séculos atrás o liberalismo teológico, ele retirou das escrituras tudo o que não se encaixava com a linguagem racional. Na época do iluminismo, o que eles diziam? Que uma coisa só era válida quando ela podia ser provada, né? E que aquilo ali era verdade absoluta dentro do momento em que ela foi provada. E aí a gente vê que hoje o que os filósofos, o que a nossa sociedade fala? Que tudo é relativo. Então, no iluminismo, tudo tinha que ser absoluto e hoje tudo é relativo. E aí cai por terra aquilo que era pregado lá atrás. E não adianta a gente tentar, irmãos, se adaptar à ciência. É óbvio que vira e mexe, aparece alguns pontos, algumas notícias, e é muito legal a gente fazer, a Bíblia já falava sobre isso, mas tenha cuidado, porque você pode ir por essa linha e daqui a pouco a ciência vai e descobre que não era daquela forma. E aí você pode ser, né, pego aí numa curva. O outro in é o da infalibilidade da Bíblia. O texto é o de João 10, versículo 34 e 35, que diz que a Escritura não pode ser anulada. Na verdade, Jesus diz que se um único tio ou um título nunca passará dessa lei até que seja tudo cumprido. Então, por que a Bíblia ela é infalível? O texto está aqui, Mateus 5,18, quando Jesus diz que um único tio... que um único tio ou um título nunca passará da lei até que tudo seja cumprido. Isso mostra a infalibilidade dessa palavra. Não estamos nos referindo, irmãos, às traduções. Nós precisamos prestar atenção nesse ponto.
você não tem o original da Bíblia na sua mão. Pode parecer assim uma coisa, meu pai, como que eu não tenho o original da Bíblia? Porque muitos já se perderam, irmãos, infelizmente. Como que... Peraí, deixa eu ir nessa linha aqui, né? Não estamos, quando eu digo que a Bíblia ela é infalível, não estamos referindo às traduções, nem mesmo aos manuscritos, mas sim aos originais bíblicos. Nas cópias podem existir variantes, e nós precisamos entender como os originais eram reproduzidos por copistas. Às vezes os manuais, às vezes os exemplares eles eram feitos por meio de ditado e às vezes os escribas copiavam. E nesse ditado pode haver erro. Então, o que é importante você entender? A Bíblia, nós temos mais de 5.000 manuscritos. Então, o que acontece às vezes? A história da mulher adúltera. Ela, a princípio, não está no manuscrito mais antigo que nós temos. Ela consta de alguns manuscritos mais recentes. Porque isso tudo é o que vai dando corpo para que você tenha esse exemplar aqui e a gente entre no templo para pregar em cima dele e você saia da sua casa para estar aqui ouvindo essa palavra. Então, nós temos mais de 5.000 manuscritos. Aí vamos supor lá que existam 10 manuscritos do Evangelho de Mateus. Então, quanto mais antigo, mais válido ele vai ser. Só que como que os manuscritos eles eram escritos? Tinham os escribas que eles ficavam sentados e, como eu disse, alguém ditava. Quando a gente recebe o ditado, o que pode acontecer? Eu posso entender alguma coisa, alguma palavra errada, eu posso pular uma frase, eu não consegui escrever aquela frase que foi dita, ou eu posso escrever 2 vezes a mesma frase. Como que isso está registrado na Bíblia que você tem na sua mão? Esses textos, essas frases são colocadas entre parênteses. Então, entre chaves, colchetes, né? O redondinho. Parênteses. Entre parênteses. Quando você está lendo a sua Bíblia e, de repente, você vê que determinada linha está ali com o parênteses, você pode saber que aquela frase ali, ela consta em alguns manuscritos e outros não consta. A história da mulher adúltera, o final do Evangelho de Marcos, o capítulo 16, há uma diferença de escritos. Mas o que você precisa entender é o seguinte: nenhuma dessas diferenças muda o princípio básico da Bíblia. A base daquilo que ela está ensinando não é alterada por meio disso. Existem mudanças tipo assim, alguns manuscritos vai estar escrito Cristo Jesus e outros vão estar escrito Jesus Cristo. São mudanças assim, realmente ali na hora de copiar, às vezes você está copiando uma coisa. Imagina, aqueles copistas, eles copiavam repetidas vezes aquilo que estavam passando naquele manuscrito. Chega um determinado momento que a mente dele vai falar mais rápido do que aquele que ele está ouvindo. Então, às vezes, ele vai se antecipar numa escrita e aí ele podia acontecer de alguma coisa assim. Mas a essência da Bíblia, ela não é alterada. Um exemplo da Bíblia que mostra bastante isso, e eu acho, irmãos, até a Bíblia, ela é tão inspirada,
ela é tão inerrante que ela não se preocupa com essas alterações. Porque se fosse alguém que quisesse de fato provar a verdade, já viu em filme de detetive, assim, esses filmes de policiais, o que acontece? Como é que geralmente o detetive sabe que tem algum erro ali? Porque as pessoas contam exatamente o mesmo fato, né? Ela chama ali várias pessoas para testemunhar aquilo que viu, e aí todo mundo vai e repete. Não, eu respirei, depois eu chorei, depois eu isso, depois... E a outra pessoa vai dizer a mesma coisa, aí já fica assim. Porque quando acontece, irmãos, um fato, não é? Quer ver uma coisa? Qual é a cor da camisa do irmão Jorge? Cinza, grafite. Para Magnólia é verde. Então, imagina o que são os sinóticos. Não é? A mesma direção da visão. Esse é o significado de sinótico. Todos eles estão olhando para o mesmo quadro e registrando o mesmo quadro. Se Mateus, Marcos e Lucas estivessem aqui, um ia dizer o Jorge com a camisa verde. Eu ia botar o irmão Jorge com a camisa chumbo. O Rendel ia colocar assim, o pastor Jorge com a camisa cinza. Poxa, afinal, era Jorge, é irmão Jorge ou é o pastor Jorge? E qual era a cor dessa camisa? Entenderam? Esse tipo de... Agora, altera o fato de que quem começou o culto foi o irmão Jorge? É isso que eu quero dizer para vocês com infalibilidade. Ela não falha. Se alguém pega lá, mas o texto diz que Jesus estava entrando em Jericó e curou um cego. O outro evangelho vai dizer que Jesus estava entrando em Jericó e curou 2 cegos. Outro vai chegar e vai dizer assim, Jesus estava saindo de Jericó e curou um cego. E aí, quem está certo? Podiam ser 2 cegos, Bartimeu falando muito, chamou a atenção, o outro era quietinho, só entrou ali e foi curado. Existiam 2 cidades chamadas Jericó. E uma dava saída que dava entrada para a outra. Além disso, a descoberta dos monumentos de Jericó, lá dos destroços, ainda prova, porque durante muito tempo se questionou a veracidade ali de Josué, né, conquistando a cidade de Jericó, porque diziam que não tinha, cadê a prova? E aí a arqueologia achou ali aqueles monumentos, aqueles destroços da antiga cidade. Então, tudo isso, irmãos, fala da relevância, fala da inerrância, da inspiração e da infalibilidade da Bíblia. As evidências arqueológicas, elas são de extrema importância para nós, porque ela mostra muito da verdade contida na Bíblia. A suprema excelência do conteúdo bíblico, a eficácia da sua doutrina nas vidas transformadas. Alguém aqui que teve sua vida transformada foi por outro meio que não a veracidade desse livro? Afinal, tudo que nós pregamos, cremos, irmãos, está aqui contido. Irmãos, são milênios de anos de pessoas seguindo o que está escrito aqui nesse livro. Só isso já fala da infalibilidade dela. Outro ponto importantíssimo, as profecias cumpridas. Quantas profecias nós já vimos cumpridas daquilo que a Bíblia falava e já foram cumpridas? A preservação da Bíblia em meio a todos os ataques que ela sofreu. Todavia, irmãos, eu encerro dizendo que todos esses argumentos que eu trouxe nesse culto, eles só serão persuasivos e convincentes
mediante a iluminação que o Espírito Santo nos dá. Amém? No mês de janeiro, pastor Wellington estará de férias e nós estaremos, irmãos, continuando a respeito da Bíblia. A princípio, eu ia trazer para os irmãos, e até anunciei, ia falar sobre como que foi composto o manuscrito bíblico, por que existe diferença entre a nossa Bíblia e a Bíblia católica, por que esses outros livros que nós chamamos de apócrifos não constam na Bíblia, o que é um livro apócrifo? Você quer ver, por exemplo, se eu perguntar aqui no meio desse auditório, como que o apóstolo Pedro morreu? Falem, irmãos, sem medo. Crucificado de cabeça para baixo. Onde é que consta que o apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo? Nos livros apócrifos. Eles não foram inspirados por Deus, mas isso não quer dizer que o conteúdo histórico dele não seja válido. Isso não quer dizer que a pessoa que escreveu que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo estivesse mentindo, por exemplo. Tá? Então, no mês de janeiro, nós vamos estar falando, explicando e trazendo essas verdades e algumas coisas que são mitos, né? E que constam ali. Mas eu espero que os irmãos tenham gostado e tenham tomado ciência. Vamos nos colocar de pé, vamos estar orando. Pastor Jorge encerra orando e depois palavra com o pastor Marcos. Foi uma benção, né, irmãos? Uma benção. Tivemos uma aula, né, professora, pastor e professora. Eu vou pregar à noite, imagina. Teve um irmão que falou isso, né? Pregar depois que uma professora fala, né? Nada. Mas o Espírito Santo há de falar conosco também, logo mais à noite. Eu vou estar falando sobre o Natal. Vamos estar falando o que eu tenho aprendido com o Natal. O que eu, Jorge Correia, tenho aprendido com o Natal. E queria colocar para os irmãos. Espero que os irmãos também possam aprender um pouco, né, do que nós vamos estar conversando à noite. É uma alegria muito grande. Estejamos orando, irmãos, pelo nosso pastor, o Wellington. Vai estar fazendo um enlace matrimonial do irmão que foi criado com ele, com a família, para que Deus esteja levando e trazendo de volta. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, ó Pai, por essa manhã tão magnífica, Pai, que Tu nos permitiste, Senhor, estarmos aqui logo cedo, Pai, no café. Uma bênção, Pai, aqui de confraternização da EBD. Continue abençoando, Pai, a pastora Ana Cláudia, que está à frente da EBD, a irmã Graça, a irmã Legna, Pai, o Jonathan, Senhor, todos que estão envolvidos, Senhor Deus, nessa escola tão importante, Pai. E agora, Pai, queremos te agradecer pela essa palavra que foi trazida pela pastora Ana Cláudia, Senhor Deus, que nos conduziu, Pai, nos fez, Pai, com que nós recordássemos, Pai, de fatos tão importantes, Pai, que estão aqui na Tua palavra. Nos ajude, Pai, também a estar estudando a cada dia, guardar, para que não venhamos a pecar, Pai, que nós possamos guardar a Tua palavra, escondi, Pai, no meu coração, para não pecar contra Ti. Nos ajude, Senhor Deus, nessa verdade. Nos ajude, Pai, também no restante dessa tarde. Guarda, nos proteja, Pai, nos traga a noite, Senhor Deus, também para louvar a Ti. Assim nós oramos, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora, redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Santo Espírito de Deus, esteja com todos que estão aqui presentes, com aqueles que estão nos assistindo, Senhor Deus, pelo nosso canal e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Os irmãos, né, vão estar, nesse momento, vão estar confraternizando, né, com os nossos visitantes, né, e logo mais, hoje, logo após o culto, e logo mais vamos estar distribuindo, queridos, o Natal no Egito, que vai ser domingo que vem, às 19 horas, não perca, tá uma belezura, uma belezura, esse Natal no Egito, com as crianças, hein? Ó, e também, quando terminar, não vamos embora não, tá? Vamos nos abraçar, não vamos confraternizar, ainda tem um cafezinho aqui na lateral aqui, tá? Você que é visitante, seja bem-vindo em nome de Jesus. Visitante faz assim, por favor. Visitante.